Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olá, você que está no YouTube acompanhando, seja bem-vindo. Eu estou aqui de step, daqui a pouco a Estela chega, vamos começar a leitura desse livro fantástico, que é o livro Energia ao Quadrado. Esse livro é disruptivo, ele tem umas dinâmicas para fazer muito interessantes, porém eu não poderia deixar de ler a prefácio, a introdução dele, porque senão fica sem sentido, tá? Tudo que a gente vai fazer. A gente vai usar na prática o poder dessa máquina que a gente tem, do nosso cérebro, da nossa consciência, mas vamos precisar dessa introdução aqui, dessa parte teórica, para que realmente a gente entenda como é que a gente materializa as coisas, faz o colapso da função de onda. O trem é complexo. Vamos que vamos. Eu vou compartilhar aqui. Vou falar assim, esse cara é mineiro? Ele falou trem. Vocês estão vendo a tela? O livro já está aparecendo, o Sim, PDF? dá para ver sim, Beto. Tá, então vamos lá. Dá para ver. Apresentação, vamos pular a apresentação. Vamos no prefácio. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui. O meu nome do autor? É uma autora, é a Pam Grout. Bom, eu imagino que seja uma autora. Então, É. Ele, por um tempo, foi o número 1 na lista de mais vendidos do New York Times. Esse livro fez um arraso quando chegou. Então, vamos lá. Possível, se por acaso o pessoal chegar e pedir para entrar, você me dá um toque, porque não sei por que cargas d'água não aparecem aqui para mim. Tá, eu aviso sim, pode deixar. Obrigado. Então vamos lá. Prefácio. Todos os que estão seriamente envolvidos em pesquisas científicas se convenceram de que uma consciência está presente nas leis do universo. Uma consciência infinitamente superior à do homem. Albert Einstein, físico alemão. Então, vamos lá. 2 meses antes de eu completar 35 anos, o namorado que eu tinha há muito tempo me traiu com uma estudante de direito de 20 e poucos, que obviamente não precisava retocar a raiz dos cabelos. Levando-se em consideração que isto aconteceu na mesma época que aquele estudo sobre mulheres solteiras e asteroides foi publicado, aquele que tornava público e notório que mulheres com mais de 30 anos tinham a mesma chance de entrar na igreja ao som de uma marcha nupcial, quanto de serem atingidas por um asteroide. Depois de passar dias inteiros deitado na cama, olhando para o ventilador de teto, cheguei à conclusão de que eu só tinha duas opções. Podia cortar os pulsos numa banheira de água quente ou então me inscrever num workshop em Esalen, a meca do autoaprimoramento em Big Sur, na Califórnia. E como eu sabia que a minha colega de apartamento na época detestava sujeira e bagunça, optei pelo workshop. Na segunda noite lá, conheci um ex-surfista lindo que me convidou para passar a noite ouvindo o mar batendo nos rochedos na praia. Nós dois acabamos dormindo dentro de uma das salas de massagem, abraçados um ao outro para nos aquecer. Não que isso tenha dado muito certo. Os ventos que vêm do Pacífico em abril são muito fortes, e mesmo com o calor dos nossos corpos, quase morremos congelados. Pensando bem, isso resolveria o meu conturbado dilema sobre suicídio. Se Stan não fosse tão bonito, se eu não estivesse tão desesperada para superar o que sentia por aquele idiota que me dispensou como se eu fosse um pacote de biscoitos vazio, eu provavelmente teria dito não, muito obrigada, e me isolado no meu saco de dormir inflável. Mas fiquei ali até de manhã, quando a primeira luz do dia revelou que o tempo todo havia um aquecedor bem ali, ao lado do tapetinho onde estávamos abraçados, congelando. Um aquecedor que podia ter sido ligado para nos manter aquecidos. Resumindo, este livro trata exatamente disso. Existe um aquecedor, ou uma força energética invisível, que está constantemente à nossa disposição e o qual não pretendemos ligar. A maioria de nós nem ao menos sabe que esse aquecedor existe. Nós achamos que a vida é uma sucessão aleatória de problemas e perigos, c'est la vie, como dizem os franceses, ou seja, é a vida.
Aqueles que sabem da existência desse aquecedor, isto é, do campo energético que nos torna capazes de moldar e delinear as nossas vidas, não entendem exatamente como ele funciona. Ouvimos boatos de que rezar liga esse campo energético, que boas ações o mantém funcionando. Mas ninguém parece saber ao certo se isso é mesmo verdade. Um guru nos diz para cantar, outro sugere meditação. Aquele que insiste que devemos limpar os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações. Mas então é assim? Tudo que se relaciona a essa fonte de energia é realmente tão vago e misterioso assim? E por que essa energia só funciona às vezes? Na melhor das hipóteses, ela é temperamental e inconstante, algo em que não podemos confiar. Ou podemos? O que eu quero demonstrar aqui é que esse campo energético invisível é 100% confiável, funciona o tempo todo como um princípio matemático ou como uma lei da física. 2 mais 2 é sempre igual a 4. Uma bolinha ligada do alto de um edifício, aliás, uma bolinha largada do alto de um edifício sempre vai cair. Cada um dos seus pensamentos sempre afeta a realidade física. Ver para crer. Estou abrindo mão de tudo o que sei. A certeza é muito útil, mas pode fechar a sua mente à verdadeira luz. David O. Russell, diretor de cinema. Se você leu O Segredo, ou esteve alguma vez em meio a um grupo de pessoas com conhecimentos metafísicos, já sabe que os pensamentos criam a realidade. Ou seja, existe um poder no universo que pode curar, e que você, e somente você, delineia a sua vida. Infelizmente, tem um probleminha aí, uma pequena armadilha. Você não acredita nisso realmente, não inteiramente. A maioria de nós, na verdade, está agindo com os padrões mentais dos nossos ancestrais. Acreditamos guiar a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos e ideias brilhantes. Acreditamos estar afirmando as nossas intenções e criando novas possibilidades. Mas, na verdade, estamos reciclando fitas velhas de reflexos condicionados e comportamentos automáticos, a maioria dos quais assumimos antes dos 5 anos. Ok? Somos como os cachorros de Pavlov, reagindo a padrões que escolhemos antes que tivéssemos inteligência suficiente para decidir com sabedoria o que era melhor para nós. A maioria dos pensamentos que assumimos como nossos, na verdade, são crenças que recebemos dos outros de forma quase imperceptível e sem nenhum questionamento. Assim, corroemos os nossos pensamentos positivos em nome da nossa velha programação desencorajadora. Em outras palavras, a nossa consciência, essa força que sempre afeta a nossa realidade física, nos foi roubada. Logo depois que me formei na universidade, arranjei um emprego e estava cuidando da minha vida quando percebi que, frequentemente, pensamentos negativos sobre dinheiro estavam bombardeando minha cabeça. Eu ficava muito preocupada, me perguntando se ficaria sem dinheiro, se poderia arcar com uma bicicleta nova que eu queria comprar, ou com o computador novo que eu precisava. Um dia, quando estava correndo como sempre faço de manhã, de repente entendi tudo. Aqueles pensamentos eram reproduções exatas dos comentários que a minha mãe costumava fazer quando eu era criança. E mesmo que não houvesse nenhum indício na minha vida que justificasse aqueles medos, eu os trouxe direto para a minha consciência sem nem ao menos estar ciente disso. Não é preciso dizer que esse padrão não me fazia bem. Não é preciso dizer que esse padrão não me fazia nenhum bem. Então, conscientemente, redefini o padrão da minha vida financeira. Eu posso arcar com tudo o que eu quero. Eu sou próspera e bem-sucedida e nunca mais preciso me preocupar com esse tipo de problema.
Como escritora freelancer independente, também designei Deus como CEO da minha carreira. E percebi que não havia jeito de ir em frente nessa profissão tão instável, com essa rede defeituosa de pensamentos negativos que tinha trazido do meu passado. Claramente, eu precisava de um novo registro energético. A realidade mudou, cara. Se trabalhássemos com a hipótese de que o que se aceita ser verdade é realmente verdade, então haveria muito pouca esperança de progresso. Orville Wright, inventor. Mesmo que a nossa visão de mundo mecânica e reducionista já tenha se mostrado deficiente, ela ainda está profundamente arraigada à nossa cultura. Os neurocientistas dizem que 95% dos nossos pensamentos são controlados pelo lado subconsciente e pré-programado da nossa mente. Em vez de pensar de verdade, estamos apenas assistindo a um filme antigo. Se você não estiver imerso na confusão sem fim desta forma de pensar, antiquada e fragmentada, pode modificar sua vida à vontade. Se você nunca se preocupou com dinheiro, se você só tem relacionamentos lindos e enriquecedores, se sempre se sente feliz, talvez nunca lhe ocorra pegar um livro como este. Mas, sendo bastante franca, eu estou contente que você esteja com esse pequeno livro nas mãos. Ele vai provar a você, de uma vez por todas, que os seus pensamentos têm poder e que um campo de infinitas possibilidades espera o seu chamado. Ele vai ajudar você a redefinir a sua forma de pensar ultrapassada que está guiando a sua vida. Em vez de apenas discutir o assunto, da mesma forma que todos os outros livros que você já leu, sobre a capacidade que os nossos pensamentos têm de transformar a realidade, este livro apresenta 9 experiências muito fáceis de fazer que lhe oferecem uma prova imediata disso. Você vai ter a oportunidade de deixar de apenas saber que os seus pensamentos criam realidade para testemunhar que isso acontece o tempo todo em suas decisões diárias. Nesse ponto, ainda estamos na teoria, mas ver com seus próprios olhos que você pode transformar a realidade simplesmente observando-a vai reorganizar o seu cérebro e livrar você do seu antigo condicionamento. Aprender, através da experimentação científica, o quão profundamente estamos conectados ao campo de potencialidades vai realmente libertar você. Atiramos o mágico pela janela. Minha nossa, como o mundo ainda adora uma gaiola. Tess Link, escritora e ensaísta. A física quântica define campo como forças invisíveis em movimento que influenciam o mundo físico. Neste livro, você vai aprender a usar o campo de potencialidades em seu próprio benefício. Porque a energia é invisível e porque nós ainda seguimos princípios antiquados que colocam a materialidade em primeiro plano. Ainda não aprendemos a dominar de verdade essa possibilidade. Pelos próximos 21 dias, que é mais ou menos o tempo necessário para realizar as experiências apresentadas neste livro, você vai ter a oportunidade de desenvolver uma relação consciente com o campo energético. Mesmo a matéria, como dizia o físico quântico David Bohm, não é nada mais do que luz congelada. E aprender a tirar proveito dele e transformá-lo em tudo o que o seu coração deseja. Seja paz de espírito, dinheiro ou uma carreira mais recompensadora. Você pode até Mário, botei você aí, tá?
Você pode até mesmo direcionar o campo de potencialidades para atrair aquelas tão sonhadas férias no Tahiti. Vamos me tomar como exemplo. Há alguns anos, decidi passar um mês na Austrália. Fiquei completamente fascinada por um quiroprático que tinha acabado de aceitar trabalhar com aborígenes lá. Perguntei-me, como vamos nos apaixonar um pelo outro se eu estarei no Kansas e ele a mais de 17 mil quilômetros de distância? Uma olhada no meu extrato bancário teria convencido qualquer pessoa sensata que pagar uma passagem de avião de $1.500 para Sydney, o preço na época, estava fora de questão. Mas eu queria ir e tinha sorte de já conhecer o campo de potencialidades que podia fazer isso acontecer. Comecei planejando a viagem. Me imaginei pegando onda em Sydney. Quero dizer, eu realmente me dediquei a construir essa imagem na minha cabeça. Uma semana depois, a minha editora na revista para a qual escrevo ligou. Sei que está meio em cima da hora, começou ela. Mas será que existe uma possibilidade de você ir para a Austrália cobrir uma lua de mel? Vamos pagar bem. Tá bom, eu disse, se você insiste. Você pode transformar a energia para curar e mudar o seu corpo. Eu estava fazendo uma caminhada com uma amiga nas planícies perto de Steamboat Springs, no Colorado. Seguíamos pela única trilha do parque e foi então que a minha amiga torceu o pé numa pedra e caiu. Imediatamente, ela começou a sentir o tornozelo inchar. Isso nem seria um problema se acontecesse na cidade, perto de uma clínica ortopédica qualquer. Mas lembre-se de que estávamos a 70 minutos, isso se andássemos rápido, o que ela não podia fazer porque estava mancando de um telefone, quanto mais de uma clínica ortopédica. Eu disse à minha amiga para ordenar ao próprio tornozelo que parasse de inchar. Então ela começou a gritar, pare de inchar, está tudo bem. Pare de inchar agora, está tudo bem. Pode dizer isso baixinho, sem problemas, lembrei a ela. Fizemos isso durante todo o caminho de volta para o acampamento e ela nem teve que ir ao médico. Campo de potencialidades igual potencialidades infinitas. A vida está te esperando em toda parte. O futuro está florescendo em toda parte. Mas nós só vemos uma pequena parte dele e pisamos numa grande parte dele com os nossos pés. Hermann Hesse, romancista e poeta alemão. As 9 experiências deste livro, a maioria das quais levam 48 horas ou menos, vão provar que o campo de potencialidades, como a eletricidade, é seguro, previsível e disponível para todos nós. De São Francisco de Assis, a mais badalada celebridade do momento. Elas vão provar que os cientistas descobriram nos últimos 100 anos que esse campo conecta a todos nós e que a razão de podermos controlar as nossas vidas é justamente porque todo pensamento que temos é uma onda de energia que afeta tudo mais no universo. Mas, como a eletricidade, você tem que se ligar a esse campo. E você tem que parar de ser tão enervantemente sem força de vontade. Ninguém, no seu juízo perfeito, vai ligar para uma loja de departamentos e pedir, por favor, me mande alguma coisa que eu goste. Da mesma forma, você não pode chamar um bombeiro para consertar o vazamento do banheiro dizendo, venha quando tiver vontade. Mas é assim que a maioria de nós interage com o campo. Somos fracos, vagos e não temos a menor ideia de como realmente ele funciona. Energia ao quadrado não apenas explica como o campo de potencialidades funciona, mas apresenta 9 experiências que podem ser realizadas sem que você gaste nenhum dinheiro e em pouquíssimo tempo, e que provam que pensamentos são uma coisa física. É isso mesmo, você leu certo. Eu disse
provar. Os 9 princípios energéticos apresentados neste livro vão confirmar que o campo de potencialidades está agindo na sua vida, quer você tenha consciência da existência dele ou não. Você vai aprender que ele é mais profundo que as leis da física e mais certeiro do que a lei da gravidade. Uma vez que você aprenda a ser preciso e claro como um cristal nas suas intenções e concorde em definir prazos. E ultrapasse essa ilusão maluca de que algo, e você nunca tem certeza do que, está errado. Para trabalhar efetivamente essas leis espirituais, você tem que saber até a raiz dos cabelos que o universo é generoso e que a todo momento está lhe oferecendo ajuda e apoio. Não me lembro exatamente quando comecei a fazer experiências com a minha vida por conta própria. Sei que foi ficando cada vez mais claro para mim que todas as teorias espirituais, livros e aulas com os quais eu ficava tão fascinada eram basicamente inúteis sem a minha participação integral. Como a maioria das pessoas, comecei com pequenos passos, com intenções simples, como achar uma vaga no estacionamento, encontrar um trevo de 4 folhas, conseguir entrevistas com as pessoas que estavam nos noticiários, mas o que finalmente me convenceu a definir metas, estabelecer prazos e usar um estilo de experimentação científica, algo decisivo para o meu verdadeiro crescimento espiritual, foi algo a que agora gosto de me referir como o milagre da taxinha. Durante anos, eu tive um calendário pendurado na cabeceira da minha cama e marcava nele, de vez em quando, acontecimentos importantes. Ou então voltava nos meses para ver a data em que eu tinha cortado o cabelo, encontrado alguém ou ido ao dentista. Numa noite, peguei o calendário com muita força e arranquei sem querer a taxinha que eu prendia à parede. Fiquei um tempão de 4 no chão procurando por ela. O quão longe uma taxinha podia ir, não é mesmo? Procurei, e procurei, e procurei. Aparentemente, aquela pequena taxinha tinha adquirido a capa da invisibilidade do Harry Potter, porque não estava em lugar nenhum. Cheguei à conclusão de que já tinha passado tempo demais engatinhando no tapete do meu quarto. Então, enviei uma intenção para que ela aparecesse em 24 horas. Na manhã seguinte, quando acordei, a taxinha estava na minha mão, aninhada entre o meu polegar e o indicador. Desde então, consegui manifestar toda sorte de coisas boas na minha vida. Desde encontros com caras maravilhosos, um trabalho regular escrevendo sobre viagens e até um Toyota novinho em folha. Mas nenhum deles me causou a mesma impressão daquela simples taxinha ali na minha mão. Eu estava conseguindo resultados tão convincentes com as minhas próprias experiências que decidi que era hora de repeti-los para ver se eles funcionavam também para outras pessoas. Comecei sugerindo algumas delas para os meus amigos. Uma amiga, que era ministra, fez a congregação inteira usar os relatórios que você vai encontrar no fim de cada capítulo. Rapidamente, todos eles estavam claramente movimentando a energia em volta com varinhas de Einstein, feitas em casa. Semanalmente, grupos se formavam para fazer experiências regulares. As pessoas estavam manifestando toda a sorte de coisas maravilhosas. O que eu sei com certeza é que o melhor caminho para entender um princípio espiritual, talvez o único caminho, não é ler sobre isso num livro ou ouvir alguém explicá-lo para um auditório lotado, mas colocá-lo numa prática que demonstre como ele funciona. Ver em ação como vai acontecer com você nessas experiências leva à convicção completa e segura. E essa é a única coisa que vai libertar você radicalmente daquela arquitetura mental antiquada. O novo currículo. Encontrei isso aqui, bem aqui,
e rompendo com força total, bem no meio da vida comum, meio sem graça. Bob Savino, poeta e sábio de Kansas City. Então vamos lá. Número 1. O princípio do cara que está em toda a parte. Esse é o princípio básico, o fundamento sobre o qual todos os outros princípios repousam. Pode ser resumido da seguinte maneira: existe uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades. Essa experiência pode ser descrita como sendo um ultimato. Nós vamos dar a essa força exatas 48 horas para se manifestar. Vamos exigir um sinal claro e inconfundível, alguma coisa que não poderá ser desvalorizada como coincidência. Número 2. O princípio do carro dos seus sonhos. Você se lembra do carro novo que comprou há alguns anos? Quando você pensou pela primeira vez que aquele era o carro dos seus sonhos, ele lhe parecia maravilhoso, incomparável. Você achou que seria o único cara na cidade a querer dirigir um deles, todo orgulhoso. Bem, desde o momento em que você leu a matéria sobre esse carro numa revista especializada e ficou fazendo as contas de como poderia financiá-lo, até o dia em que efetivamente foi à concessionária, percebeu que 1 em cada 8 carros que você via nas ruas era do mesmo modelo com que você estava sonhando. E isso é o que acontece quando você começa a pensar muito sobre alguma coisa. Você a atrai para a sua vida. Todo pensamento que temos, todas as nossas opiniões e convicções, tem um impacto no campo de potencialidades. Na verdade, a realidade não é nada mais, nada menos do que ondas de possibilidade que nós observamos, até que ganhem forma. Esse princípio estabelece o seguinte: você produz um impacto no campo de potencialidades e atrai qualquer coisa dele, de acordo com as suas crenças e expectativas. Para provar esse princípio, vamos definir uma intenção bem clara. É isso que quero atrair do campo nas próximas 48 horas. Terceiro, essas são as experiências, tá? O princípio de Albert Einstein. Mesmo que esse princípio, que diz, você também é um campo de energia, seja um dos fundamentos dos princípios espirituais, na verdade ele surgiu pela primeira vez num laboratório de física. Isso mesmo. Foram os cientistas que descobriram, apesar de todas as aparências demonstrarem o contrário, que os seres humanos não são matéria, mas ondas de energia que se movimentam continuamente. Você já deve ter notado que o título deste livro é uma brincadeira com a famosa equação da teoria da relatividade de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Essa será a única experiência que vai necessitar de um instrumento específico, especialmente elaborado e perfeitamente ajustado para realizá-la. Isso mesmo. Você vai precisar de um cabide de metal do tipo comum, que estou imaginando que você tem dentro do armário, a menos que seja um completo bagunceiro, e um canudinho disponível de graça em qualquer lanchonete. Quarto princípio, o princípio abracadabra. A maioria das pessoas associa a palavra abracadabra com um mágico que tira coelhos da cartola. Mas, na verdade, essa é uma palavra do aramaico, uma língua antiga falada na região da Caldeia, Síria e Assíria, que quer dizer, vou criar de acordo com o que eu falar. Essa é uma ideia muito poderosa. É por isso que Thomas Edison, o grande cientista americano do final do século XIX e início do século XX, sempre anunciava a invenção de alguma coisa antes de tê-la inventado. É por isso que o ator Jim Carrey fez um cheque de $10 milhões para si mesmo, muito antes sequer de ter sido chamado para fazer um filme. Esse princípio diz simplesmente: tudo em que você presta atenção se expande. E nessa experiência você vai aprender que não há um pensamento bobo, uma coisa à toa, e que todos nós somos extremamente irresponsáveis e tolerantes com as divagações das nossas mentes. Quinto, o princípio da coluna de aconselhamento.
Esse princípio estabelece: a sua conexão com o campo energético produz orientação precisa e sem limites. Ao realinhar a sua consciência à frequência desse campo energético, você pode ter acesso a respostas confiáveis para cada uma das perguntas que fizer. A razão pela qual você não sabe disso é porque adquiriu o estranho hábito de se sentir separado, de não estar em comunhão com o campo de potencialidades. Número 6. O princípio do super-herói. Nessa experiência, orientada pelo princípio, os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria, você vai reproduzir a experiência feita pelo Dr. Gary Schwartz, professor da Universidade do Arizona, que demonstrou que enviar intenções às plantas faz com que elas cresçam mais rápido e reflitam mais luz do que outros do mesmo tipo que não receberam intenções. 7. O princípio do controle de peso. Mesmo que você não seja um leitor de rótulos contumaz, sabe que recebemos uma série de nutrientes dos alimentos que comemos, tais como vitaminas e sais minerais, e também, é claro, as famosas calorias. Você provavelmente acha que a quantidade de nutrientes e calorias é algo preto no branco. Isto é, que se o rótulo do iogurte diz que ele tem 187 calorias, então ele tem 187 calorias. O que você não deve saber é que os seus pensamentos sobre si mesmo e sobre o que come estão em constante dança com o seu corpo. E que se você se sente culpado por ingerir calorias, a comida que come recebe uma vibração negativa que ricocheteia direto em você. Nessa experiência, ao enviar vibrações amorosas aos alimentos que come, você vai testar o seguinte princípio: os pensamentos e a sua consciência fornecem o arcabouço do seu corpo físico. Experiência 8, o princípio dos 101 dálmatas. Esse princípio espiritual, extremamente importante, estabelece que você está conectado com tudo e com todos no universo. Os cientistas chamam isso de não localidade. E se você assistiu ao desenho animado 101 Dálmatas, viu esse princípio em ação. Você se lembra de quando os capangas de Cruella de Vil estavam tentando capturar os filhotes que tinham fugido? O velho terrier escocês no celeiro, onde eles estavam escondidos, latia, pedindo ajuda a uma bacia de caça, que por sua vez latiu a mensagem para um Dachshund que passava muito longe na estrada. Somente na física quântica a comunicação acontece instantaneamente. No mesmo instante em que o terrier escocês sabe que os filhotes estão em apuros, o Dachshund, a mais de 30 km de distância, também sabe. Tudo o que acontece a uma partícula é instantaneamente comunicado à outra. Nessa experiência, você vai enviar mensagens para pessoas em outros lugares, sem usar e-mails, cartas ou a voz. Número 9, o princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse princípio estabelece: o universo é infinito, abundante e extraordinariamente generoso, o que vai provar que seus medos são completamente sem sentido e que não há problema nenhum em respirar bem fundo e ir em frente. Uma visão maior e mais verdadeira. Você não pode mudar as coisas lutando com a realidade que existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça o novo modelo se tornar obsoleto. Buckminster Fuller, futurista americano. Espero que você fique entusiasmado ao saber que não será a primeira pessoa a fazer experiências com a própria vida. Quando o grande R. Buckminster Fuller, que faleceu na década de 1980, aos 88 anos, tinha 32, ele decidiu fazer uma experiência para ver o que o indivíduo sem dinheiro
e completamente desconhecido podia ser capaz de fazer em prol da humanidade. Apelidando a si próprio de Cobaia B, ele se dedicou a mudar o mundo. Na época em que começou a experiência, ele era o que se poderia chamar de um Zé Ninguém. Desempregado e cheio de dívidas, ele era casado e tinha uma filha recém-nascida para sustentar. A primeira filha do casal tinha acabado de morrer e ele começou a beber muito. As perspectivas dele não pareciam lá muito promissoras, mas Buckminster decidiu deixar o passado de lado e abandonar os pensamentos limitadores que com frequência tomavam conta dele. Queria saber o que uma pessoa pode fazer para mudar o mundo. E pelos 56 anos seguintes, ele se dedicou a essa experiência única. E assumiu todos os riscos dessa aventura se perguntando: e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Não apenas ele se tornou arquiteto, inventor, autor e grande líder, mas entre 1927, quando ele começou a fazer experiência, até a sua morte em 1983, escreveu 28 livros, recebeu 44 títulos honorários e registrou 25 patentes. E, literalmente, mudou a maneira que os seres humanos veem a si mesmo. É isso que espero que Energia ao Quadrado possa fazer por você. Espero que este livro mude a maneira como você se vê. Espero que este livro inspire você a fazer experiências com a sua própria vida, a usar a energia do universo para se tornar o mais fantástico, alegre, maravilhoso, bonito e amoroso ser humano que você pode ser. E aí, Estela? Espetacular, hein? Essa foi a introdução, Beto? Eu tô no celular, Não. a letra tá pequenininha. Não? Essa foi o prefácio, a introdução é agora. Eu acho que tá bom, né, gente? Eu acho que tá bom. Sim, né? Já deixou bem claro aí quais serão as 9, né? Deu uma dica dos 9 princípios, né? Que são as experiências. Então, vou repetir aqui. 1, o princípio do cara que está em toda parte. 2, o princípio do carro dos seus sonhos. 3, o princípio de Albert Einstein. 4, o princípio abracadabra. 5, o princípio da coluna de aconselhamento. 6, o princípio do super-herói. 7, o princípio do controle de peso. 8, o princípio dos 101 dálmatas. E 9, o princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, isso tudo a gente vai fazer experiências práticas com a nossa vida baseadas nisso. Perfeito. Fala a parte boa, Beto. Todo mundo vai ter que gravar vídeo para postar aqui. Não sei de nada. Mas é por aí, né? Para fazer experiências, tem que meter a cara, né? Gravar. Agora que eu consegui entrar aqui no meu quarto para ligar o computador. Boa noite, cadê o pessoal? Já dormiram? Quem tá dormindo? Oi. Oi. Lu? Oi? Conseguiu ouvir? Eu devia Oi, ouvir. Stella, tô aqui. Oi. Esse Conseguiu. livro é sensacional, eu adoro ele. Olha só, Gente, pode ser fácil, né? Imagina. Então, isso foi super fácil, né? Imagine o que vai ser o livro, né? Já, eu dei uma olhada antes. Todo mundo entusiasmado para começar? Já começamos, né? Agora, isso aqui já foi vamos comentar aí alguma coisa sobre essa parte, o que vocês acham? Essa experiência da caixinha, eu vou dar minha contribuição aqui. Beto, pode conduzir essa reunião aí. Seja moderador. Divirta-se. Então, Manda ver. é o seguinte, eu passei por uma experiência muito parecida com essa. Aconteceu um dia que eu estava procurando meu óculos
E naquela época eu usava bastante óculos. E eu achei estranho, né? Porque esse óculos que eu usava era bem fininho, aquele de metal, assim, de haste bem fininha. E é o tipo que você não pode deixar em lugar nenhum que ele amassa. Então eu sempre deixava em lugares seguros, né? Basicamente em cima do balcão. E eu não achava, não achava, não achava. Eu falei, nossa, que estranho. Parecia, né, a autora, né? É, procurei pela casa toda. Aí cheguei, sabe, desisto. Vou dormir, né? Vou dormir e amanhã eu procuro. É bem assim, vou dormir amanhã eu procuro. E ah, quando eu acordei de manhã, observação. Na hora de dormir, como o óculos era muito molinho, eu falei, caramba, deixa eu ver se não tá em cima da cama, né? Ou embaixo do travesseiro, enfim. Mexi ali no travesseiro, tudo nada. Eu falei, não tá aqui mesmo, eu vou dormir. Aí eu dormi. Na hora que eu acordei, eu abri os olhos. Gente, olha, até hoje eu não consigo acreditar. O óculos estava olhando para mim. Você tá entendendo assim? Ele estava em cima do travesseiro, gente. Aí eu acordei e fiquei olhando. E fiquei pensando nas milhões de hipóteses que só tinha uma possível. O Gustavo encontrou e deixou ali o óculos para mim. Cheguei lá, o Gustavo estava dormindo. Aí tudo bem, mesmo assim, depois que ele acordou, voltou da escola, eu falei, filho, foi você, né, que deixou o óculos ali do lado da mamãe aqui no travesseiro, né? Não, você não perdeu o óculos? Você achou, mãe? Eu falei, não é que eu achei, o óculos me achou. Ele que te achou, né? O óculos me achou. Eu falei, nossa. Aí quando eu li esse livro, eu falei, que bom, eu não sou a única louca que passou por isso. Porque até hoje, gente, não teve explicação. Foi simples assim. Eu acordei e o óculos estava olhando para mim, literalmente. Eu abri o olho, o óculos estava assim, ó, na minha testa, olhando para mim. E até hoje eu não sei. Né? Acho que também a autora do livro também não sabe, né? Mas enfim, eu só queria passar essa experiência aí, que acontece, viu? Quem mais passou por isso, hein? Na verdade, ela deu um comando, né? Ela deu uma ordem. Ela queria aquela taxinha em 24 horas. Uhum. Então, ela não sabe o que aconteceu, mas ela deu uma ordem para aquilo acontecer, né? Eu acabei de fazer isso, na hora que eu ouvi, lembrei de uma coisa que eu preciso encontrar. E já comecei essa experiência já, 24 horas para encontrar. Show. Ainda, eu falei, o que eu falei assim, amanhã de manhã eu encontro ele. Foi alguma coisa assim que eu falei. Eu falei, ele me encontrou. Eu vou entrar aqui pelo computador. Tá, já aceitei. Mas alguém teve esse tipo de experiência? Sou a única louca que passou por isso? Falem aí. Eu não tenho uma experiência específica, mas eu já uso isso empiricamente há muito tempo. Uma broca ou uma chave que eu não encontro no dia e procurei, não achei, eu deixo para outro dia. Mas agora eu entendi que eu coloco a intenção. Então, no momento até que eu li a intenção, eu falei, agora eu entendi. Quando você coloca a intenção, você coloca essa energia, esse campo para trabalhar, né? E no outro dia eu sempre encontro de primeira. Então a gente usa as coisas, né? Às vezes não sabe qual é a técnica, mas a gente aplica uma técnica, né? Não percebe, né, que tá usando. O bacana é que esse livro vai explicar bem certinho cada ponto, né? É um dos exercícios que a gente está fazendo no Mastermind, né? Identificar exatamente o que você quer, exatamente, sem dúvida nenhuma, e colocar prazo. Intenção e data, né? Data, exatamente, né? A gente já vai fazer esse exercício já em conjunto. Será que conectou? Será que tá ligado? Tem a ver? Sim. Qual que vai ser a primeira experiência? É essa de encontrar uma coisa em 24 horas. Essa mesmo? Ou não? Qual que tá no Deixa meu eu ver nome? aqui. Eu acho que é assim. Eu acredito que sim, experiência número 1. O princípio do cara que está em toda parte. É ela mesmo. Aham. Show. Então, olha só. Todo mundo entendeu essa parte? Que todo mundo vai fazer um videozinho? Vai fazer? Todo mundo vai fazer um vídeo, de acordo com a tarefa. E se não der certo? Oi? Se não der certo? Tem que dar, né? Sim, eu quero dizer o seguinte, fazer um videozinho de depoimento. Olha só, gente, eu coloquei a intenção desse aqui e esse aqui, e apareceu. E tem que ser alguma coisa, pelo que eu entendi, né? Tem que ser uma coisa notória, não uma coisa qualquer. Tipo assim, eu encontrei um saco de açúcar em casa. Não serve. Mas é uma coisa que a gente perdeu, né? Aconteceu com a gente lá na TV, olha, a gente é super organizada com as coisas, sabe? Tem muita roupa lá, mas muita mesmo, todas têm identificação. E tinha uma peça de uma pessoa que ficou lá porque
Às vezes a pessoa deixa para fazer alguma coisa que não é muito fácil, que ela tem que pensar e tal, e daí ficou essa peça. E sumiu, desapareceu. A gente está procurando essa peça já tem uns 20 dias. E Aí, ó. então, aí hoje de tarde, hoje de manhã, a gente estava conversando com a gente, onde foi essa peça? Aí o André falou assim, na hora do almoço a gente vai achar. Só que aí passou, a gente tava meio com pressa, né, para terminar o que a gente tinha que fazer, acabou passando. E eu preciso encontrar essa peça. É um vestido colorido, assim, que não tem como. Foi contra a dimensão, ou adquiriu a capa de visibilidade do Harry Potter. Estava esperando a gente começar com esse livro. Gente do céu, eu não sei onde vai parar, mas amanhã ele vai aparecer. Agora você sabe. Sei. No campo de possibilidades. Alguém vai aparecer com aquele vestido para mim. Dá um horário. Amanhã até o final do expediente. 24 horas, né? Ela dá. Tá. Então, amanhã, Parabéns, Silvia. Parabéns, Silvia. Foi só pra você ter achado, né? Bom demais, né? Bom demais, né? Já aconteceu isso um monte de vezes. É que com esse vestido não tá funcionando. Ele tem vida própria. Agora vai. Nós estamos esperando a nossa intenção junta. Fala. Gente, Maria Elisa, acho que ela está falando alguma coisa, Maria Elisa? Pode falar. Como faz? Como é que faz o videozinho? Você liga a câmera, né, do celular, coloca em vídeo. Aí tem um vídeo que aponta para frente, né, tem uma câmera que aponta para frente e tem uma câmera que aponta para você, que é as famosas selfies. Aí você começa a gravação e põe o seu depoimento. Colocando assim, olha, gente, eu estava aqui procurando tal coisa. Eu acho que assim, se você não perdeu, pode ser alguma outra coisa que você esteja procurando, né? Ou colocar alguma intenção de aparecer alguma coisa na sua frente. Igual o Neville fala da experiência da rosa. O Neville fala assim, imagina uma rosa. Né? Não significa que você vai ganhar a rosa, mas que essa rosa vai aparecer na tua vida, ela vai. Tá? Só que ele não ensina isso, ele não fala com prazo. E a gente faz uma com prazo. Fala assim, olha, imagina a rosa e fala assim, você tem 24 horas para se materializar na minha vida. Pode ser uma rosa, pode ser alguma outra coisa que você seja importante, né? Seja importante, quer dizer, seja banal. Só os passos de novo. Põe na câmerazinha, aonde? No celular. Tá, eu abro. Isso. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem meu celular, né? Vou clicar na câmera. Não aparece, Estela. Agora sim. Tá? Então aqui tá ligado a... E aí desculpa, aqui. Aí eu coloquei em vídeo. Quando aparece vídeo, ele aparece a bolinha vermelha. Se eu for clicar, tá respondendo o celular. Aí aqui, tá vendo que fica essa bolinha vermelha? Você toca na bolinha vermelha, ó, ela vai ficar quadrada. Quando ela ficar quadrada, ela está filmando. Aí você clica de novo para parar, ó. Clica de novo, ela para. Aí tá gravado. Tem alguém com o celular com o áudio aberto. Beleza. Oi. Então, eu não sei se é algo que aconteceu que eu quero compartilhar. Talvez seja algo nesse sentido, mas vamos lá. Eu gostava muito, na verdade eu gosto, né, muito do Jason Mraz. Muito, muito. De escutar no carro só os áudios e os vídeos que ele tinha lá, que tinha um multimídia no carro, colocava o show dele o tempo todo. E aí um dia eu cheguei e falei assim, putz, quando é que eu vou um dia encontrar esse cara na minha frente, assistir ele ao vivo, né? E eu lancei isso. E nesse mesmo período, do nada, minha cunhada me ligou num domingo, falou, olha, vai ter um show do Banco do Brasil, vai ter umas bandas brasileiras, vai ter não sei o quê, e você quer ir? Porque um casal não vai poder ir, eu tava com uma amiga em casa, daí ela chegou, eu falei, vou, né? Aí essa amiga também falou, vamos lá. Aí, dou de cara com o show de quem? Do nada, eu assisti o show dele, quase chorei de emoção. E foi uma coisa assim, né? Que eu tive realmente muita vontade, eu me sentia dentro do show dele. E aconteceu. Sem gastar nada, ela aconteceu de uma maneira incrível, assim. Nossa, tudo a ver, tudo a ver. Sensacional. Foi incrível. Outras coisas aconteceram, né? Que o Beto estava falando, né? A gente fala, putz, perdi esse negócio, não acho, eu preciso achar. Mas eu achasse. Aí, e dormi e achar a resposta no dia seguinte. Isso já aconteceu algumas vezes.
Lá. Falei, nossa, putz, não acho o negócio, né? Eu perdi a chave do carro. Era exatamente isso mesmo. Falei, nossa, perdi a chave do carro. E eu tinha vendido o carro. E aí, eles perguntando, cadê a chave reserva? Eu falei, putz, essa chave reserva, perdi, né? E eu, caramba, fui dormir pensando, né? Onde tá essa chave reserva? Eu acordei no meio da madrugada, dizendo, tá dentro do bolso do casaco, lá no armário. Eu abri o armário, dentro do casaco lá, tava a chave dentro. Sabe? Ai, gente. Lembrou de uma vez que você estava procurando uma caneta de alta rotação e foi bem no momento que eu tinha aprendido na HQI fazer as frases, né, pra encontrar as coisas. Aí eu passei pra você, aí daqui a pouco você, eu abri o carro. Você falou assim, parecia que a caneta tinha apontado, assim. Tava quase saindo da tua mala, assim. Que loucura, né? Bem doido, bem doido. Mas é verdade. Por uma técnica ou por outra, né? Objetos encontrados. Sim. Eu encontrei uma chave que eu tinha perdido reserva também. Mas eu fiquei, acho que faz mais de um ano que eu tô procurando essa chave reserva. E eu tinha guardado, eu acho que eu guardei para guardar bem guardado, sabe? Dentro da caixinha de eletricidade, onde ficam os disjuntores de casa. Nossa! Aí sabe como eu consegui? A semana passada acabou a energia aqui na minha casa. E eu tava falando com alguém no celular, a pessoa falou, você não viu se caiu algum disjuntor? Eu falei, não é só na minha casa, tava botando isso. Mas eu abri a caixa, o lugar lá. Nunca, na minha vida que eu ia imaginar que estivesse lá. Aí, no dia seguinte, eu deixei aberto. Eu tenho um quadro na frente. Eu tenho um lugar e na frente eu coloquei um quadro, uma tela. E deixei a tela no chão e o negócio aberto. No dia seguinte, eu desci as escadas, acabei na frente. Eu olhei e falei, gente, a minha chave. Eu já estava pensando como é que eu ia fazer, porque você tem que fazer uma chave reserva, é caro, né? É um gasto desnecessário. Eu encontrei. Aí agora eu tirei de lá, né? Porque vai que eu esqueço de novo onde tá. Agora eu olhar de novo se o vestido tá lá. Então, é amanhã. A Júlia já usou essa técnica que você falou de HQI para encontrar uma chave. Ela era novinha, né? 2017, ela tinha 15 anos. E ela perdeu uma chave de casa, ela não tinha como sair. Aí ela fez o comando e na sequência ela me mandou o áudio. Mãe, eu fiz aquele negócio que você me ensinou e deu certo, mãe. A chave apareceu assim do nada na minha cara. Funciona, né? Muito, muito, muito. Nossa, que legal. Mas assim, a próxima leitura ainda vai melhorar, vai ficar melhor o exercício, né? Mas ainda não é na outra ainda, né? Então, não, viu, Marilisa? Não vai ser agora, essa semana, tá? Tem que Mas ser. Isso, exatamente, já vai Dia treinando. 1º que estava marcado? Oi? Não era dia 1º que ia começar? Não. Não, aí é outra coisa. Não, então a leitura, essa aqui a leitura continua normal, tá? A gente, toda semana a gente vai se reunir. A diferença é que esse livro a gente vai fazer algumas experiências e vamos nos filmar para ilustrar, né? Agora, o Mastermind, o grupo de Mastermind que nós temos, aí é outro assunto. Aí a gente trata disso lá no grupo, tá bom? Vocês tinham mudado, né? Oi? Achei que vocês tinham mudado. Não, é que a leitura é normal, tá? É como sempre que a gente faz, tá? A diferença é que nós vamos apimentar a leitura. Né? É isso aí. E o vídeo vai apresentar quando? E o vídeo vai apresentar quando? O Beto é moderador, deixa eu ficar quieto aqui. Beto, Bom, quando vamos vai lá. apresentar esse vídeo? Ó, a gente ainda vai ter a introdução e as preliminares, que ela chama assim. Eu acredito que tenha mais um. Vamos olhar as datas. Dia 5 de abril a gente faz essa leitura da introdução e das preliminares. E aí o próximo é a leitura da experiência em si. Eu acredito que vai ficar para o dia 12. Porque é longo, é complexo. Então, a partir do dia 12, a partir do dia 13, começa as experiências. Fez a experiência, deu certo, grava. Tá bom. Tá bom. No flow, tá? Relax, de boa. Não precisa se preocupar, não. Até lá, você já pegou essa câmera aí, já fez uns testes, já fez umas gravações, a gente está aqui abertos para isso. Vou fazer perguntas. E daqui a pouquinho você está até postando no YouTube. Não tem para quem perguntar. Mas vamos lá. Nós estamos aqui. Isso, vou perguntar para vocês. Na hora que quiser. Isso Se a gente souber, né? Não, com certeza. Então, eu só queria comentar, já que nós estamos na introdução, vou criar de acordo com o que vou falar. Tudo que a gente presta atenção se expande. Quando eu fiquei grávida,
eu via que parece que o mundo inteiro ficou grávida. Via tanta grávida. É assim mesmo, essa experiência tem tudo a ver. Passou. É um tempo, meu filho estava com uns 13 anos e ele começou a usar droga. Um pouco antes disso, eu não parava de ver moleque dessa idade. Eu via. Ia acontecer, de eu ficar sabendo e ter que fazer um trabalho bem grande. E eu até pensei assim, nossa, por que eu estou olhando tanto esses moleques de 13 anos? Será que eu sou tarada? A gente não faz isso. É que estava chegando naquele momento que durou simplesmente 10 anos, mas a gente venceu. Opa! Mas é interessante, é esse quarto aí, tudo que a gente presta atenção se expande, né? Bacana. E uma forma de você prestar atenção é com a preocupação. E Porque não na é preocupação, preocupação. A preocupação vem junto com o medo. Aí você coloca bastante energia naquilo, um medo, você se preocupa, você se angustia. E aí você materializa. É por isso que lá em Jó, né, diz, e o meu maior medo se manifestou. Né? Até o mas era professor Marcos inconsciente. Trombeta fala que isso aconteceu com ele. Sim, era inconsciente. De alguma forma você observava, né? Mas o que será que passava pela sua cabeça, né? Primeiro Será que eu havia fiquei preocupação? como assim, né? Que tanto olha para esses moleques, é que estava na hora de eu fiz um grupo, eu pertencia a um grupo de amor exigente e falava muito de moleque que estava nessa condição, né? Aí foram 10 anos a fio. Então, Olhando. nesse grupo falava-se disso. Foi ensinado para os pais que não sabiam lidar com o problema, né? Mas eu pensei, olhar moleque foi antes do ocorrido. Por que eu parei de ver grávida e comecei a ver moleque, né? Porque ia começar na minha vida um dilema, né? Um outro período. Com moleques. Não tinha jovens, né? 13 anos quando ele começou. E eu fiquei sabendo somente quando já estava acontecendo, mas eu que não via, né? Daí eu fui saber só uns 4 anos depois, mas assim, o nosso tratamento do problema durou 10 anos. E saímos vitoriosos. Eu vi quantos jovens, a mãe morrer de desespero, tanto problema, os rapazes morrerem, porque o traficante mata, a polícia prende, né? Mas a gente saiu vitorioso. Meu filho está joinha hoje. Inclusive, eu estou morando embaixo da casa dele, em Divinolândia. Divinolândia. Divinolândia, olha que chique. Não, o nome é sugestivo, né? É a terra do divino. É a terra. Então, Mas coisas boas que eu atraí, além de vocês, né? Tudo bem. Nós criamos isso tudo aqui, a gente atraiu, cada um atraiu ao outro, criamos esse ambiente, essa energia. E aqui nós vamos construir e atrair muitas coisas boas. Com certeza. Vamos aprender a lidar com os nossos pensamentos, né? Que eles sejam úteis para nós e não, né? Porque aquelas as coisas que se chama karma, a gente lida, mas nós temos que ultrapassar, fazer coisas novas, né? Não ficar com o karma passado, que nem ela falou, né? Karma que nós já resolve. Karma que nós já resolve. Isso. Marcos, você quer falar alguma coisa, Mário? Carminha que nós resolve. Olá, que tal? aí. Tudo bem? Tudo bem? Gente, eu peguei a leitura pela metade. Mário, se você quiser falar antes que hoje eu tenho poucas coisas para falar. Pegadinha do malandro! Brincadeira, gente. Olha, vou ser bem sincero, Estela, esse livro vai ser polêmico. Não, ela sabe. Vocês estavam falando, eu já estava fuçando aqui, né, no PDF. E, gente, o que é legal, eu acho que eu vou sempre falar isso, porque quando a gente estava vibrando coisas do universo, ele traz coisas no momento certo, né? E como é gostoso você poder participar de uma semana de um livro teórico, com teorias muito fortes, com argumentos fortes, com casos fortes, né? E com experiências que você faz na prática que já deram certo, e que a gente sabe que funciona. E, ao mesmo tempo, poder falar sobre assuntos tão polêmicos que o autor vai trazer aqui para nós, né? Eu acredito que na primeira experiência já começa já
Nossa, se a gente tiver bombado no YouTube, vai ser muito legal ver os comentários. Vai ser muito legal mesmo, porque eu acho que a gente tem uma maturidade para falar de certos assuntos, não que as outras pessoas não tenham, não é isso, mas acho que nós estamos num grau de maturidade para poder falar de assuntos polêmicos que não, de uma forma que não agrida a pessoa que está ouvindo. E isso é muito legal, a gente ter um espaço para poder dar a nossa opinião, baseada na nossa vivência, no nosso resultado. Então vai ser muito polêmico, eu não vejo a hora de chegar nesses assuntos polêmicos, porque nós temos grandes comunicadores dentro do grupo com opiniões fortes, com resultados fortes, então vai ser bem legal participar com vocês. Eu achei legal a apresentação, eu confesso que eu li agora, tá? Que ele fala a questão que ele questionou, né? Por que milagres só aconteciam na época da Bíblia, né? Nos tempos antigos, e agora não acontece. E é engraçado que me veio uma coisa na mente, que é assim, os milagres, eles acontecem sim, em algum momento, parte do mundo está acontecendo algum milagre, né? Só que ele não é falado, e quando é falado, às vezes as pessoas não acreditam. E por que elas não acreditam? Porque há tempos atrás criou-se uma sociedade que, sendo muito verdadeiro, tirou muita coisa de nós, e uma das coisas que tiraram das pessoas, foi a crença em acreditar, sabe? Então, é estranho quando você não vê um milagre na sua frente, né, de uma forma que você fala, eu vi com os meus próprios olhos. E às vezes a gente não tem as pessoas não têm a maturidade correta para poder falar isso, né, porque não é para todo mundo, a gente sabe que existem pessoas boas, pessoas ruins, enfim, e não é todo mundo que acredita nisso, né. Só que eu acredito no poder da palavra. Eu acho que uma palavra colocada, bem colocada, no momento certo, para a pessoa certa, e se usando de muita empatia, eu acredito que faz um efeito muito grande para contar, né, esse milagre. E vai ser um desafio bem gostoso gravar o vídeo com depoimento, porque a gente não sabe, a gente não está vendo, né, o resultado final desse mastermind, mas nós podemos já copiar o final desse mastermind. E como vai ser legal, de repente, uma pessoa ver um depoimento de cada um de nós, ela se identificar com esse depoimento e colocar em prática. Eu acho que esse é o grande legado, né? E aí, eu trago essa última parte do cara que ele resolveu mudar o mundo, né? E olha só que interessante, às vezes a gente fica pensando, o que a gente pode deixar para o mundo, o que a gente pode fazer para mudar uma determinada situação, né? E às vezes a palavra que você usa, ela tem um poder muito forte. E acho que esse mastermind, ele vai colocar, até me arrepia. Eu acho que esse mastermind que a gente vai fazer, para nós, ele veio no momento certo, porque nós estamos prontos para fazer ele, sabe? Eu acho que nada é por acaso, que nem eu vi a fala da Silvia, como que a gente vai fazer, e se não der certo, não sei se foi a Silvia que comentou, né? E aí eu pensei, falei, e se de repente? Eu falei, não, a gente já tem um grupo que a gente vai colocar todo o poder do Mastermind em prática. Não existe essa possibilidade de não dar certo, vai dar e pronto. A gente já está criando já o final, entendeu? E é engraçado que... Pode falar, Silvia. Eu estava falando de uma tarefa que tem no livro, de encontrar algo que você perdeu. E se eu não encontrar, é isso que eu quis dizer, né? Também não é para ter essa possibilidade, né? Você tem razão, mas era disso que eu estava falando. Mas é legal, Silvia, porque assim, nenhum de nós, por enquanto, nós não temos um controle emocional. Se alguém tiver uma visão diferente, podem contribuir. Mas para estar 100% bem. Aí você fala, mas como assim? Tá, se você ficar 24 horas acordado, vendo tragédia, a pessoa sendo assassinada, coisas pesadas, você vai ficar, tudo bem, eles estão bem. Não, você vai te afetar de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Que em algum momento, a gente vai estar num nível de energia baixa. E eu confesso por experiência própria, de ontem à noite para cá, de ontem à noite até hoje à tarde, eu estava com a energia muito baixa, até comentei com a minha mãe, falei, mãe, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estava me sentindo muito cansado, mas não era só físico, sabe, essa coisa de energia mesmo, a minha vibração não estava legal. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa para poder melhorar minha vibração, não estou vibrando legal. E aí eu falei, não, hoje tem Mastermind, eu sei que eu vou dormir bem, porque o pessoal recarrega minhas energias, eu também. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse livro chegou para nós na hora certa, porque a gente tem a faca e o queijo na mão. Em que sentido? Se qualquer um de nós tiver com a energia baixa, a gente tem um grupo para apoiar. Lembra lá que a gente falou, olha, hoje eu não estou bem. Meu, na hora. Beto, em questão de 60 segundos, ele já vai estar confiando lá ao final, já vem a Estela também. Então, tá tranquilo. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão para colocar isso em prática. E, volto a dizer, para mim é uma responsabilidade muito grande, mas no bom sentido. Eu não estou colocando a responsabilidade como uma cobrança, como um peso. Mas não, é uma coisa que, sim, eu sinto que eu estou atraindo isso na minha vida. Né? Para chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que trabalhar responsabilidades e ressignificar. Né? A responsabilidade, ela não vem como um peso de, eu tenho que fazer isso. Não, eu vou fazer isso porque eu quero, porque vai dar certo, porque vai me ajudar, vai ajudar bastante gente, vai ser muito legal e a gente vai estar feliz, entendeu? Então, eu acredito que esse livro ele veio em boa hora. Não é à toa, será que a gente conseguiu trocar a ordem dos livros, porque acho que a oração antes de acreditar também agregou bastante, trouxe bastante coisas para a gente trabalhar nesse livro. E é engraçado que eu lembrei disso daqui agora também, rapidinho. Acho que uns 3 meses atrás, 2, 3 meses atrás, eu estava pensando muito na lei da atração, né? E olha só que interessante, a lei da atração ela chegou para mim na convenção do Takumi Nagasaki lá, lembra, Estela? Aquele do crowd do Japão, né? E aí, eu estava numa pastelaria,
né? A Cris me convidou, porque um downline dele, que também era diamante, já tá lá. Ela falou, Max, você precisa estar lá, você precisa estar lá. E eu fui. E aí, do nada, a gente conversando, ele me falou, do nada, entrou no assunto de lei da atração. E foi a partir daí que esse assunto chegou até mim, que eu me interessei. Aí já veio o livro O Segredo, depois já veio a lei da atração na prática. E eu lembrei disso agora, né? E automaticamente o Facebook também me lembrou, porque me veio uma postagem dele, do Tacoma. Eu falei, caraca, mano, olha só. E esse livro ele vai colocar em prática muita coisa da lei da atração. Tenho certeza que vai ser incrível, gente. Posso falar de uma coisa que aconteceu com esse mesma pessoa, esse Takumi Yamazaki? Esse cara bom, ele é dessa dimensão, gente, vocês não têm noção. Eu cheguei nessa reunião e acho que o Fabiano, que foi o tradutor dele, né? E falou assim, então a Estela morou no Japão, né? Ele nunca me viu, gente, eu não tava com nenhuma roupa que mostrasse nada do Japão. Ele olhou para mim e falou assim, você morou em Caria. E eu morei em Caria. Para vocês terem uma ideia, uma cidade no Japão é igual um bairro aqui no Brasil. Para vocês imaginarem tanto de cidade que tem no Japão. Me diga. Até hoje eu não sei. Que nem os meus amigos sabiam que eu tinha morado em Caria. Ainda podia ter pensado, o Fabiano falou para ele. Ele não falou. O Fabiano sabia que eu morei em Caria. E ele olhou para minha cara e falou, você morou em Caria. Eu morei em Caria, mas na hora assim eu fiquei pensando, acho que alguém contou. Depois eu fiquei pensando, mas quem já teria falado para ele? Eu não falo japonês, o único que fala japonês lá é o Fabiano, a pessoa mais próxima de mim, o Fabiano, ele não sabia. E aí outra coisa, conversando com o Fabiano sobre ele, antes de entrar em qualquer estabelecimento, ele faz um sinal com a mão. É algo que ele usa como lembrete. Mas tudo que acontece naquele ambiente foi ele que co-criou. Aí o Fabiano, que ficou na cola dele, né, para ser tradutor, ele falou, Estela, é impressionante. As pessoas tratam ele como se conhecesse ele, Ele nunca tinha vindo pro Brasil, sabe? E tudo que acontece lá foi ele. Aí ele pegou e estava explicando. Bom, enfim, tem muita coisa para falar desse cara, mas só para vocês terem uma ideia, que nível que a gente pode alcançar de cocriação, de instantaneidade. Ele pega, antes de entrar, o Fabiano falou que ele para, tipo, parece que ele medita alguma coisa, faz um sinalzinho com a mão assim, e aí ele entra no ódio. Simplesmente tudo que acontece, ele tiruru, entendeu? Vocês entenderam? É impressionante, ele Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra, ele duplicou isso para toda a equipe dele, praticamente, né, para os diamantes abaixo, né, e é bem interessante como ele é um cara extremamente, você olhando ele, você sente uma energia leve, mas uma energia poderosa. Você sabe que o poder que aquele cara tem de influência, mas você mesmo, para quem está dizendo assim, energia, você imagina aquela força bruta, e não é tão leve, é gostoso estar perto dele, e é legal como ele passou isso para a equipe dele, né, que acabou passando um pouquinho para nós também. Então, é um cara que ele veio para despertar, e muita gente, essa questão da lei da atração. E eu falo para vocês que em mim ele plantou a semente, e essa semente ela vem desabrochando aí no decorrer dos anos. Mário, você tá por aí? Sim. Aí, capitão. Foi você que está comandando a nave. Muito bom. Vamos, então, aí nossas mangas aí, né? Você teve alguma experiência do tipo de perder alguma coisa e dar um comando localizado, alguma coisa desse tipo? Várias vezes. Por isso que eu aprendi os comandos aí da Estela, né? Foi uma das poucas coisas que eu apliquei do HQ, isso daí. Eu sou muito distraído para perder coisas comigo mesmo. Às vezes eu tô pensando em outra coisa, meu pensamento saltita muito, né? Então eu faço uma coisa pensando em outra, e as coisas desaparecem. Né? Cara, eu tô com esse negócio aqui, tinha certeza aqui, não tá. Aí comecei a fazer comando e a partir de então comecei a achar tudo. Tudo. Comecei a pensar, olha que fazer como se fosse um filme voltando, sabe? Você coloca um filme retrocedendo, é assim que funciona. Eu, depois disso, não lembro assim de ter desaparecido nada que não tenha encontrado. Posso ser tranquilo, né? Essa parte, pelo menos. Agora tem que replicar isso com outras coisas, né? Você tem esse poder. Né? E uma coisa que você falou aí, muitas das pessoas, né? Negócio de grávida, ver grávida, o carro vermelho, todo mundo começa a pensar naquele carro, começa a ver. Muitas pessoas classificam exatamente de percepção seletiva, né? O nosso campo visual, ele tem um certo limite, né? A gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, toda hora, né? As pessoas têm uma capacidade maior que as outras, enfim. Mas, a partir do momento que você desperta para tal coisa, você começa a perceber mais o seu campo, consegue perceber coisas que você não percebia antes, né? Eu tenho uma pessoa que deu um exemplo, por exemplo, ele está num aniversário,
A Estela conhece o Hélio. E ele tava... Uma vizinha veio cumprimentar ele e tal, né? Entusiasmada e tal. E com aquela cara lá. A Fernanda chegou pra ele, eu ia conhecendo ele. Você não sabe quem te cumprimentou? Não, nunca vi essa pessoa antes. Assim, como que você nunca viu? Toda vez ela tá no... A gente cruza com ela no estacionamento, ela tem um carro do lado do nosso. Que ele é tão focado, às vezes, nos pensamentos dele, que ele não tem essa pessoa periférica. Depois, no dia seguinte, ele percebeu a presença dessa pessoa lá. Então, tem muito isso também, né? Da nossa percepção, né? Que a gente, a partir do momento que a gente tem um guia, a partir do momento que a gente desperta para alguma coisa, mais do mesmo começa a acontecer, né? É o caso aí, por exemplo, até do Marcos, ele falou, a partir do momento que ele conheceu a lei da atração, começou a se aprofundar, se inspirar, ver mais gente acontecendo, mais exemplos, né? É assim mesmo. Interessante. Então a pergunta que fica, né? O que nós gostaríamos que acontecesse mais na nossa vida? Exatamente. Exatamente. É o nosso córtex reticular frontal, Estela, que faz essa seleção? Quando a gente fala assim, ó, eu agora vou procurar carros roxos. É isso, né? É essa parte, né, que a gente ativa, né, que é o nosso sonar, né? É o córtex, né? Aquela parte mais nova, considerada mais nova, que é onde está a escolha, né? Animais não têm escolha. Animais reagem a fatos, a emoções, eles só reagem. Eles não conseguem tomar uma decisão de escolher. Eu posso fazer isso ou aquilo. Né? Será que não? Por exemplo, Golfinho, por exemplo. Tem uma experiência que eu ouvi dizer o seguinte: o golfinho, ele vai lá, faz um malabarismo, né, para ganhar lá um prêmiozinho lá, um peixinho, sei lá. A partir do momento que aquilo começou a ficar banal, né, aí a pessoa para de dar coisa para ele, já percebe, ele vem com uma manobra diferente. Ele vem com alguma coisa diferente, ele inventa um negócio diferente. Então, ele já tem consciência. A gente não conversa com o golfinho para saber o que se passa na cabeça dele. Aí tem outras experiências com o golfinho que é espetacular a percepção deles e as coisas que eles conseguem fazer, entendeu? E se comunicar entre eles, né? De uma maneira assim, essa sensorial. Eles conseguem se comunicar. Às vezes o golfinho pode estar a quilômetros de distância. Se eles precisam de ajuda, se tiver alguma emboscada, vem outros que não, né? Não sei como que é o cardume, vai de golfinho para ajudar. Então, também não sei. O que o pessoal fala assim, dessa parte do nosso córtex, do neocórtex, é que é uma parte que a gente consegue sonhar, corrigindo. Sonhar quer dizer o quê? Planejar. Né? Agora, o golfinho, como você falou, nesse caso, ele simplesmente reagiu a um estímulo. Do campo, sim. Não estou falando que não é conectado. Todos os animais, na verdade, acho que são mais conectados ao campo do que a gente. Né? Tanto que você vê... O cachorro também. O salmão consegue voltar para o rio de origem. Gente, depois de ter ido para o mar. Me coloca no mar para voltar para Bragança. O elefante volta para até de onde ele saiu para morrer. O cachorro, ele consegue perceber o dono a quilômetros de distância. Isso, exatamente. Meu pai sempre gostou muito de bicho. Poder marcar assim, mais ou menos meia hora. Meu pai estava para chegar em casa, os bichos já ficavam tudo eriçados. Passarinho, pássaro preto, cachorro. Era incrível. O Sheldrick explica. Oi, Lu, fica tranquilinha, tá? Fica tranquilinha, que essa parte... Desculpa ter interrompido aí. Fala aí do pré-frontal. Eu interrompi. Mas eu tô falando boa noite aqui pra Lucy, que ela tá deixando boa noite a todos, tá bom? Boa noite, Lucy. Beijinho. Bom descanso, bons sonhos. Boa noite, bom descanso. Sobre essa experiência do cachorro, o Rupert Sheldrake, ele estuda muito isso, né? Tá lá no... Passa o nome aí depois no grupo, hein? No grupo já, do curso da HQI. Fez parte do curso esse vídeo, que mostra um cachorrinho indo esperar o dono na porta. Vi, eu agora lembrei. Pensei que tinha visto isso em outro lugar, foi lá mesmo. Foi. Mas é isso, desculpa, me alonguei. Continue, velho. Não, tranquilo. Era essa questão mesmo que eu queria falar sobre o córtex, né? Então, o que acontece quando você está grávida, você vai enxergar um monte de mulher grávida. E o marido da grávida também começa a ver um monte de mulher grávida. Isso eu percebi. Vivi essa experiência na prática e até comentava, falava, nossa, que coisa, né? E já tem pessoas que dizem assim, nossa, eu tô vendo muita grávida, alguém da família vai engravidar. Aí já é uma outra questão, né? É uma intuição bastante forte, né? A minha esposa, quando ficou grávida, eu percebi muito antes dela. Ela duvidava de estar grávida. Uma coisa a ver que dizia. Pois é, a gente talvez não saiba, como diz logo lá no comecinho, né, da leitura, conscientemente ou não, a gente usa esse poder. Esse poder é nosso, ele está aí,
E é como se fosse o aquecedor que está lá no chão, e ela não ligou, eles quase morreram de frio, mas estava lá. É só apertar o botãozinho e ligar. Então, essa energia está aí, está disponível, está esperando a gente utilizar na prática. E é o que a gente vai passar a fazer daqui uns 15 dias, Agora que parece que, já é quando nós vamos chegar lá, né? agora parece que esse livro é um manual de instruções, né? Esse livro cabe perfeitamente como um manual de instruções mesmo. Faz assim. Interessante. Vai ser muito divertido. Então, nós vamos aprender muito e se divertir bastante. Isso aí. Vamos encerrar aqui, então? Depois a gente abre um novo. Beleza? Então tá, pessoal, muito obrigado. Prazer ter todos vocês aqui. E até a próxima, então. Gratidão, Beto. Gratidão a todos. Gratidão, Gente, Beto. Gente, oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Ô, gente, queria falar 5 minutinhos sobre o nosso grupo lá. Tem como? Só vamos interromper a gravação? Isso. A gente interrompeu?